Graça e paz, queridos. Deus abençoe a sua casa e especialmente nesta semana que é chamada Semana Santa, que você e toda a sua família esteja com o pensamento, a alma voltada para Cristo em gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito todos os dias, todo momento, pela sua casa, pelas bênçãos derramadas lá do céu para a sua vida e a vida da sua família. Deus é bom, é perfeito e maravilhoso. Amanhã em nossa igreja, a partir de 9 horas, teremos a EBD, Escola Bíblica Dominical, e seguido do culto da Santa Ceia. É o domingo da ressurreição, onde estaremos lembrando este grande evento que marcou, a história da humanidade, porque de fato, de verdade, diz a palavra que Jesus ressuscitou, porque se Ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação e vã seria também a nossa fé. Hoje nós ficaremos apenas com essa questão de que Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Glória a Deus. Já aprendemos que Páscoa significa, do hebraico, Pessah, que significa passagem, saída, que num sentido mais aplicado é a libertação. E Jesus, Ele é o nosso libertador, é aquele que nos redimiu do cativeiro, não ali do Egito, mas do cativeiro do mundo. Nós saímos exatamente do mundo e fomos transportados para o reino de glória, a fim de proclamarmos as virtudes de Jesus, o que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia afirma também que Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa. 1 aos Coríntios 5, versículos de 7 a 8, se você tiver uma Bíblia, você pode conferir o texto, e está escrito assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, veja aí a pontuação do apóstolo Paulo, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Lembra que no primeiro estudo nós falamos sobre um cordeiro, que Deus Ele pede que seja o cordeiro trazido para as famílias, no 14º dia deveria ser degolado, para poder com sangue aspergir os umbrais da porta. Aquele cordeiro apontava para Jesus. E quando João ele olha para Cristo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Paulo está afirmando categoricamente que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Não precisamos mais daquelas recordações, porque Cristo ele foi sacrificado por nós, e Ele é o sacrifício imolado, sacrifício que foi a cruz em favor dos nossos pecados para a nossa remissão. Verso 8 diz: por isso celebremos a festa com o fermento velho, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Uma nova postura, agora é Cristo em todos, e a recordação instituída por Ele mesmo, que termina sendo a ceia do Senhor, não com esses elementos que já vimos, com ervas, com o pão sem fermento, mas apenas com dois símbolos, dois elementos: um pedaço de pão, que é partido e distribuído, e um cálice, que é também dado a todos os seus discípulos. Ele diz: esse corpo, esse pão é o meu corpo que é dado por vós, e esse cálice, o fruto da videira, é o sangue da nova aliança no meu sangue. Então Jesus, amados, Ele é o Cordeiro Pascal. Isaías 53, verso 7, diz: como um cordeiro fui levado ao matadouro,
e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 36, e vendo passar a Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus. Apocalipse 14, 1, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Então, pela palavra, né, os cristãos, eles comemoram a Páscoa olhando para a ressurreição de Jesus. Esse fato que impactou toda a humanidade. Então, Cristo, ele ressuscitou, e com a sua ressurreição, ele trouxe uma mudança permanente, né? Para a história do próprio homem. É a ressurreição o fato que marca, né, a nossa própria existência aqui na Terra. A nossa esperança está neste fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E por isso nós estamos, como cristãos, olhando para a Páscoa como sendo Jesus. Porque Jesus, ele é, de fato, de verdade, o nosso grande libertador. Que você, sua família, todos nós, possamos comemorar a Páscoa dessa maneira, não com comidas, mas com a sinceridade no coração, reconhecendo que sem essa libertação de Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição, nós estaríamos perdidos, sem esperança e marchando para as densas trevas. O Senhor Jesus mesmo, ele conversa, né, acerca desse assunto, porque a esperança está no fato da ressurreição. Lucas capítulo 24, o diálogo que é registrado como os discípulos no caminho daquela aldeia chamada Emaús, e Jesus se aproxima e começa a dialogar, né? Provoca o diálogo, a conversa, e pergunta o que é que vocês estão conversando. E eles têm uma resposta, né? Um deles é o Cleopas, e ele começa a conversar com esses discípulos, e ele vê, né, um semblante triste, talvez com pesar, com decepção. Por que vocês estão assim desse jeito, né? E a resposta é, você é o único que não sabe do acontecimento, do estado em Jerusalém, ignorais os acontecimentos destes últimos dias, Lucas 24, 18, ao que ele lhes indagou. Quais? Eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus de Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram, e nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel, mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E ali, quando eles estão à mesa, os seus olhos e mentes são abertos, e Jesus diz, ó honestos de corações tardios para entender as coisas, ó tolos de entendimento, verso 25, e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declaravam a voz. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? E Cristo discorre ali a partir de Moisés, né? Então, confirmando que ele, de fato, de verdade, é o Messias, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, aleluia, Jesus é a nossa Páscoa, glória a Deus, ele ressuscitou. Os corações dos discípulos de Emaús, eles ficaram felizes porque reconheceram a voz de Jesus quando Jesus pegou o pão e deu graças. E aí a sua mente abriu o seu coração e passaram a crer nesse Salvador eterno que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz Páscoa com Jesus, comemore a ressurreição, adorando e proclamando
ao Senhor da sua salvação e da minha também. Deus te abençoe.